Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso treinamento, nós fizemos o próprio treinamento, né, com as 10 horas que nós passamos juntos, falando sobre ITIL. Fizemos um resumo de tudo que nós vimos e agora vamos tratar especificamente a questão do exame. Tá? Então, esse conteúdo é especificamente sobre dicas para o exame da ITIL. Vocês já me conhecem, eu trago um pouquinho do meu histórico para compartilhar com vocês e também meus contatos para vocês ficarem à vontade em me contatar para alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram abordar, não só questão sobre ITIL, mas alguma outra questão que esteja na área de conhecimento, mesmo que eu não conheça também, de repente é até interessante porque eu posso me aventurar ou pesquisar algumas coisas para tentar ajudá-los com alguma eventual dúvida. Okay? Então, pessoal, fiquem à vontade. Essencial foco para o que vamos tratar agora, tá? Então, desconectar do mundo, tá? Desconectar celular, enfim, questão do VibraCall, exatamente porque nós temos foco e mantemos a memória de longa duração ativa. Se entrarmos no multitask, a gente entra na memória de curta duração e fatalmente o aproveitamento do treinamento vai ser mais baixo, tá? Dessas dicas que eu vou dar. Okay? Então, né, vamos desconectar e vamos dar foco para ter um melhor aproveitamento. Vamos às dicas sobre o exame. Bom, como eu havia comentado, o exame são 40 questões, você tem até 60 minutos para cumprir, né, e são 65% de acerto, que dá 26 questões. Tá? Então, esse exame é feito online, existe um cronômetro regressivo que vai marcando o tempo que você tem para cumprir, enfim, que é algo que é interessante você monitorar, que eu já vou dar algumas dicas a respeito disso. Tá? Vocês podem solicitar o exame aqui pela Darius, entrando em contato com o consultor que atendeu vocês. Tá? Então, ele vai saber das orientações, questão de valores, condições de pagamento, tudo certinho, o que vocês precisarem para vocês poderem fazer o exame aqui pela Darius. Bom, então, primeira coisa, agendar o exame. Se nós terminamos o treinamento e deixarmos o tempo passar, não existe aquele momento que você vai falar, olha, sentei para estudar e agora estou pronto para o exame. Então, uma coisa importante é agendar o exame. Agendado o exame, existe já a pressão da data que vai te motivar a estudar. Existem vários cenários nisso, né? Tipo, há pessoas que deixam para a última hora e aumenta o risco, né? E a pressão também, enfim. As dicas que eu vou dar é que você gradualmente mantenha esse conhecimento em dia para que você não tenha o mesmo esforço de absorção, um esforço parecido que nós tivemos em ambiente de aula. Né? Então, recomendo que faça até 30 dias. Tá, o exame, porque em 30 dias ainda o conteúdo está bem em dia. Né? Se passar desse período e porventura não existir vivência dentro dos processos, o esforço de relembrar esse conteúdo acaba ficando alto. Né? Até vocês observaram pelo volume de informações que nós tratamos durante o treinamento, que, enfim, né, é bastante conteúdo que nós temos que memorizar. Então, você aumenta as suas chances quando você tem esse cuidado de até 30 dias fazer o exame. Um outro ponto é, para ficar algo gradual, uma rotina de estudo diário. Tá? O que seria essa rotina? Pega um determinado capítulo, lê, ok. Né? Pega mais um outro capítulo, ler, enfim, 1, 2, 3, 5 slides, enfim, mas sempre ter contato, manter uma rotina de contato
com o conteúdo para que não fique, nossa, mas eu não lembro, eu não tinha percebido, não tinha reparado, enfim, né, que sempre ele fique familiar. Tá? Quando chega perto do treinamento, claro que você passando um conteúdo que você já passou algumas vezes por ele, o foco acaba ficando mais no simulado do que propriamente no conteúdo. Tá? Então, uma rotina de estudo diária até a data do exame ajuda bem a deixar o conteúdo fresco, o conteúdo de memória. Uma outra coisa que ajuda é viver o conteúdo. Então, também recomendo que se você tiver a oportunidade de aplicar esse conteúdo no teu dia a dia, aplicar seu conteúdo na empresa, pode ajudar na fixação mesmo, na própria absorção. E parte do princípio da observação, né? Avaliar o que foi comentado em aula, as dicas, eventuais dúvidas ou eventuais situações, cenários que nós tratamos em treinamento, enfim, e avaliar o que acontece na organização. Tá? Então, isso também te dá um parâmetro de comparação, o que seria interessante para que a empresa que você trabalha tivesse, sobre melhorias de processos, e também ajuda, né, na conscientização do conteúdo. E uma outra coisa também é elaborar o próprio mapa mental. Eu mostrei, ele já está todo estruturado, que foi o nosso vídeo anterior, mas elaborar o próprio mapa mental te dá essa rastreabilidade que eu havia comentado no treinamento anterior, mas que assim, que você não tem que ficar pensando numa coisa para lembrar, o reflexo da tua memória é mais rápido quando você tem uma estrutura, uma sequência de conexões entre informações. Tá? Então, quando você monta esse mapa mental, você cria esse exercício de revisão para que você estabeleça a conexão de um determinado serviço, com um determinado processo, com alguma característica do processo, o que existe de questões, sobre questões de indicadores, questões de cultura, enfim, vários elementos que compõem a estrutura de serviços. Existem duas opções de simulados. Então, a primeira delas é um simulado para download, que está no próprio site do Exim. O endereço, a URL é essa, mas se por acaso você, enfim, tiver um pouco de dificuldade, não lembrar, é só colocar ITIL aqui na busca, que vai aparecer na navegação uma página, e você vai ter um link com os simulados do exame. Então aqui você pode baixar o simulado de exame em português, você pode rabiscar, porque aí você pode imprimir quantas vezes você quiser. Né? Então fica bem confortável. Ele vem o simulado e o racional, né, que seria o porquê que aquela resposta é a correta. Então tem as alternativas, 4 alternativas que nós temos por questão, e lá vem o porquê que uma alternativa é correta e as demais estão erradas. Então já te dá mais parâmetro de informação do que fazer e do que não fazer conforme o contexto da questão. Tá? A segunda questão é o próprio site da HSI, que é o nosso provedor do material. Tá? Então quando você entra aqui no hsiinstitute.com, existe um link sobre um partner area, né, que a gente acessa mediante a cadastro, e aí pode solicitar ao pessoal que atendeu vocês aqui, aos consultores, para efetuar esse cadastro no site para vocês, caso vocês não tenham. Caso tenha, enfim, você tem acesso a uma página onde vai ter o ícone, o simulado, e desse simulado você tem aqui, você seleciona essas opções aqui. Tá? É um combo box, você tem que selecionar IT Service Management, ITIL, intermediário e o idioma em português. Né? Vai ter aqui na dificuldade, você vai ter 3 opções, fácil, intermediário e difícil. Só existe opção para o intermediário. O fácil e o difícil aparece só uma questão. Então, o intermediário já é suficiente, tá? Já é o correto para vocês efetuarem a ter acesso ao simulado. Tá?
Bom, também são as 40 questões, enfim, o interessante é que você passa a ter 80 questões. 40 questões do simulado oficial do Exim, mais 40 questões que vêm da HSI. Então isso aumenta a oportunidade de você absorver, lidar melhor com o que é essa prática de como fazer a prova. Tá? Sobre os simulados. Então, sugestão é pelo menos 32 questões corretas. O exame pede 26 questões corretas, mas com essas 32 você aumenta a tua margem de segurança sobre o que você está respondendo, tá? Então, no mínimo 32, tá? Porque aí você vai absolutamente seguro em relação às 16. Então, a hora que você atingir essas 32 questões nos dois simulados, pode significar duas coisas. Tipo, a primeira é que você pode ter decorado, que não é uma coisa boa, e a segunda é que realmente você entendeu. Tá? Então, outra dica que eu vou dar aqui, não decorem os simulados. Tá? Buscar referências sobre as questões na apostila vai te ajudar a entender o contexto, onde essa questão foi extraída, e vai te dar uma visibilidade maior do ponto do material, enfim, daquele tópico onde foi elaborada aquela questão. Não são todas as questões que vocês vão encontrar dentro do conteúdo, mas boa parte delas sim, porque dentro desse contexto, enfim, você vai ter outros pontos periféricos que podem cair no exame e que não tem questão no simulado. Tá? Então você já aproveita e já entende o contexto de onde foi extraído aquele conteúdo. Continuando essa dica das referências, isso vale tanto para as questões que você acertou, mas principalmente para as questões que você não acertou. Porque uma vez que você tem o trabalho de procurar esse contexto, você já vai te ajudar a fixar, né, todo o entorno dessa informação, e vai melhorar a tua segurança. Né? Novamente, né, não decore as questões, faça elas sequencialmente, como se fosse mesmo a prova, e depois alterna o simulado, vai para o simulado online da HSI e faz o outro simulado, enfim, depois volta para o simulado Exim. Tá? Existem outros simulados que, se vocês pesquisarem, tem outros simulados na web. Só se atentem se o simulado não está muito fora. Por isso que a gente trabalha com simulados, um simulado oficial da ITIL e com esse da HSI, que ele está dentro do sílabus, dentro do padrão que é exigido pelo Exim. Tá? Então há outros simulados que são adaptados da versão anterior da ITIL, que é a versão antes de 2011. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quando se pesquisa na web, mas tem bastante informação, bastante conteúdo. Durante o exame, o tempo médio por questão é 1 minuto e 20. Então, de 60 minutos, 40 questões, nós temos 1 minuto e 20 por cada questão. Se você responder cada questão em 1 minuto, isso é algo factível, porque teu cronômetro ali ele é regressivo e você vai acompanhando mais ou menos, né, o quanto tempo dá por questão. Você tem uma ideia, né? Se por acaso extrapolar, uma questão extrapolar 2 minutos, enfim, não tem problema. É importante estar sempre monitorando o monitor, e tem questões que são muito mais objetivas de responder. Quando aquelas questões que é só para você lembrar de um determinado contexto, só uma palavra, né, por alternativa, essas questões são muito mais fáceis de responder. Porém, há questões que elas são um pouco maiores, elas são 3, 4 linhas de questão, e as alternativas também são frases, enfim, essas questões precisam um pouco mais de análise. Então, vai ter oportunidade de responder questões em 30 segundos, outras questões vai ter que dar um pouco mais de atenção em 1 minuto e meio, talvez, ou até 2 minutos. Tá? Mas é importante estar sempre monitorando ali o cronômetro regressivo. Se você não estiver certo da alternativa, então vale aquela dica que eu dei no começo da apresentação. Coloque uma flag, existe uma forma de você marcar a questão, colocar uma bandeirinha na questão e segue as próximas. Aí, quando você chega no final com esse tempo residual,
você pode voltar e revisar toda a prova ou revisar só aquelas questões. Vai depender do tempo que sobrou para você revisar. Então, tipo, se você conseguiu fazer a prova em 50 minutos, sobrou 10, você tem a oportunidade de passar por todas as questões. Porque aí você já bateu o olho, você já entendeu o raciocínio da questão, então fica bem mais simples. Uma coisa muito importante é você tem que responder todas as questões. Não coloque a bandeira e deixe a questão em branco e passe para a próxima, né? Responda, porque se por acaso não der tempo de você revisar, pelo menos todas as questões estão respondidas e você não corre o risco, pelo menos você tem uma chance de ter o acerto na questão. Tá? Um outro ponto interessante, quando você vai passando pelas questões, você vai lembrando, vai te ajudando a lembrar de outros contextos. Então, quando você chega no final da prova, você já praticamente relembrou tudo o que você viu. Por isso que é interessante essa revisão. E cada questão, uma pode ajudar a responder a outra. Então tem questões que, quando você passa por elas, você vai lembrar, pô, mas eu já respondi algo parecido, né? Ou quando você passou pela questão, você já está lá na frente, você lembra que a questão do começo, tem alguma diferença daquilo que eu tinha marcado, enfim, tem algo que eu acho que não estava certo. Então, a própria prova, à medida que você vai passando pelas questões, ela vai te ajudando a relembrar o conteúdo. Então, mais uma vez, por isso que é importante ter uma certa folga para você conseguir fazer essa revisão. Muita atenção nas questões que tem a principal, a mais correta, a melhor. Todas elas vão estar corretas, ou pelo menos bem próximo do correto. A questão é que vai ter uma mais correta, que vai ser a principal ou a melhor. Tá? Então a ideia é que você estabeleça a comparação entre as alternativas, avalie a primeira com a segunda, escolhe qual a primeira e a alternativa entre a alternativa A e B, depois compara a alternativa A com a C, se for o caso, A com a D, ou se for a B a melhor, compara com a C e a D, enfim, estabeleça comparações para ver o que você consegue interpretar do que for mais correto. Tá? Pessoal, foram essas as dicas. Desejo de coração que vocês tenham boa sorte no exame. Novamente, tem meus contatos, se precisar tirar alguma dúvida, alguma questão, algo que não esteja fazendo muito sentido, pode me mandar um e-mail, enfim, pode me procurar pelo Skype, vou estar à disposição de vocês, ok? É isso, espero revê-los em breve e certificados, ok? Abraço a todos.